Meus queridos, eu venho pensando, que igreja é essa que vai impactar a nossa época? Eu sei que a gente vê muitos modelos de igreja funcionando e, conceitualmente, nós sabemos que a igreja de Jesus, na verdade, é o corpo de Cristo. Então, existem muitas expressões do corpo de Cristo. E a intenção aqui não é de dizer certo e errado para nenhuma, mas, ao mesmo tempo, eu venho me preocupando porque parte da minha ministração, do meu ofício, do meu ministério, é cuidar de pessoas. Eu faço isso há muito tempo. Vamos fazer 30 anos, não é verdade? Glória a Deus. Há 30 anos eu atendo pessoas aqui. Na verdade, é um pouco mais. E a minha preocupação tem sido justamente de ser um povo que, de fato, retrata quem Deus é. Um povo que vive aquilo que prega. Então, eu venho pensando, que tipo de igreja vai impactar a nossa época? E eu cheguei à conclusão que a igreja que impacta os nossos dias é aquela igreja que de fato conhece a Deus. Então, bom, eu não tenho a mania do honesto de falar tema de hoje, tá bom? Mas se tem algum tema, não só para hoje, mas para o resto da vida da gente, conheça a Deus. Conheça a Deus. Porque conhecer a Deus é uma chave que nos leva a entender os propósitos de Deus para a nossa época, os propósitos de Deus para a sua realidade de vida. Conhecer a Deus não é, de fato, saber fatos a respeito dele. Durante muito tempo, eu converso com várias pessoas e eu explico, né? Eu tive o privilégio de nascer numa família cristã e os primeiros anos da minha vida eu fiz parte da Igreja Presbiteriana Independente de Carapicuíba, por quem eu tenho um amor e um grande respeito. E eu fui ensinado. Quem participou de escola dominical? Obrigado pela participação, viu, gente? É nóis. Cordeirinhos de Cristo. Como é que eram os outros nomes? Era Joias de Cristo. Os nomes das classinhas, né? Que a gente aprendia sobre a vida de Jesus. Já ouviram falar numa coisa chamada flanelógrafo? Pois é. Era a mídia da época. Era como a gente aprendia. Era um feltro com imagens que se colava e os professores ensinavam. Puxa, esse foi o ambiente que eu nasci, eu cresci. Mas, no entanto, saber fatos a respeito de Deus não quer dizer que eu conheço a Deus. Se eu falar 10 coisas sobre a minha vida, quer dizer que você me conhece? Obrigado pelo não que alguém falou. Agora, se você perguntasse para a Marta, ela sabe, porque ela convive comigo há 40 anos. Conhecer a Deus diz respeito a manter um relacionamento pessoal. Então, vamos lá, gente. Vamos colocar o nosso coração alinhado com a disposição da gente. Você pode dizer assim, mas eu conheço Deus. Eu vim aqui pedir para você polir algumas verdades, para você relembrar algumas coisas. Em tese, todos nós viemos de um lugar em que a gente aprendeu a ter um olhar de temor e de reverência para Deus. Mas esse olhar, eu estava examinando alguns textos, e eu vou junto com você,
examinar alguns textos em Êxodo 19. Gente, olha só. Antes de falar de Êxodo 19, se você acompanha o caminho de Israel desde que saiu do Egito, alguém de nós já viu o mar abrir? Não, né, gente? Eu fico pensando se eu teria coragem de entrar no mar. Verdade. Pois é, o mar abriu. Eles passam pelo mar e o exército egípcio vem atrás deles e o mar fecha. E eles têm uma caminhada lá no deserto. Eu não vou esgotar os eventos. Mas, olha só, o jeito que Deus tira Israel do Egito e traz para o lugar que ele chama de terra prometida. Ele traz o povo para a borda do Monte Sinai. E aqui, qual é a intenção de Deus? Ele está levantando um povo. Ele quer se revelar a esse povo, ele quer conhecer esse povo, ele quer ser conhecido desse povo. Ele está demonstrando tudo o que ele é. Então, olha só, Êxodo 19, a partir do versículo 4, a versão que eu estou usando diz assim: viste o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e os trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade particular entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis por reino sacerdotal e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus estava falando com Moisés para dizer essa mensagem para o povo. E não sei, talvez para a gente seja fácil ouvir uma coisa dessa. Mas eu não sei se você consegue imaginar a cena. Existia uma sensação de terror pela força de Deus, pelo caráter de Deus. Na verdade, a expressão que se usa no versículo capítulo 20, versículo 18, diz assim: quando o povo ouviu trovões e relâmpagos e o som da buzina, aliás, Deus avisa que iria tocar uma buzina durante um período, tá? E o monte fumegava. O povo tremeu de medo. Imagina só se Deus falasse com você dessa maneira. Deus estava se aproximando de um povo e ele estava mostrando o caráter santo e puro dele. A resposta que o povo deu, mesmo dizendo, não, nós vamos obedecer tudo que Deus falar, enfim, nós vamos acatar. Mas quando eles viram a manifestação da presença de Deus, versículo 19, eles falando a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. A sensação deles é que se Deus falasse com eles, eles iam morrer. E quer saber de uma coisa? É verdade isso. O que eu estou tentando dizer, gente? Eu estou tentando dizer que, inicialmente, a nossa relação com Deus, baseada em nosso esforço próprio, é impossível. Deus é santo.
E essa expressão, ela não é simplesmente poética. Quer dizer que a presença de Deus não suporta erro nenhum. Então, a presença de Deus manifesta iria consumir as pessoas. Ô Silas, você está falando mesmo sobre conhecer a Deus? Estou falando sobre conhecer a Deus. E eu espero que a gente comece a olhar para a nossa relação com Deus, sabendo que nosso Deus não é um Deus de brincadeira. É um Deus verdadeiro, é um Deus que tem dentro da sua essência tanta santidade, que Ele pode consumir alguém só por estar presente. Capítulo 20, versículo 5. Deus está apresentando aqueles que seriam os 10 mandamentos. Mas Ele diz no versículo 5, não te encurvarás a elas, dizendo sobre imagens, e nem as servirás. Presta atenção nesse pedaço do versículo. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou um Deus zeloso. Sabe o que quer dizer Deus zeloso? É um Deus ciumento. Como é que você entende ciúme? O que acontece se a sua esposa pega o seu celular e tem uma foto que não é a dela? Ninguém falou nada porque ela te matou? Esses dias eu vi um filminho. Conseguiram gravar o som da morte, né? E o som da morte é uma moça falando, a sua esposa está aí, e ele, óbvio que está na companhia da esposa. Quer dizer, vai morrer. O zelo de Deus é que Ele não quer dividir você com ninguém. Essa era uma boa hora para você falar amém. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Neste momento aqui, nós estamos numa situação complicada, porque o início da revelação de Deus ainda não tinha Jesus nessa época. Então, de fato, se Deus se revela com toda a sua glória, Ele acaba com todo mundo. Então, calma, nós chegamos lá ainda, tá bem? Tem um tanto para a gente andar. O que eu acho interessante, quando no versículo 18 e 19, o povo, depois de ouvir uma buzina, ouvir trovões, ouvir toda essa pirotecnia, né, da presença de Deus, o povo fala assim, não, a gente não quer falar com Deus, não. Fala com a gente fala com você, e você fala com Deus. Pensando bem, eu acho que muitos de nós acabam com o tempo assumindo essa postura em relação à nossa vida com Deus. Sabe por quê? Porque o que eu recebo de gente no meu gabinete pastoral, e senta e fala assim, pastor, o que eu faço da minha vida? Como que se eu tivesse que ouvir a Deus por ela. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Obrigado. Tem um sim bem contundente lá atrás. Por amar, é que eu tenho certeza que Deus não quer que a gente continue sendo criança. A gente não continue dependendo de que os outros cresçam por nós. Está aqui um lugar onde a gente pode tirar uma lição. Você não precisa que outra pessoa ouça a Deus por você. Você pode fazer isso. No seu tempo devocional. Você pode buscar a Deus. Você pode orar, você pode falar com Deus. Eu estou queimando algumas etapas, porque eu estou apontando já para um relacionamento em que a gente tem livre acesso à presença de Deus. Aqui não. E eu estou tentando dizer para vocês que nesse momento de ainda não conseguir falar com Deus, tem um porquê. Os 10
mandamentos de Deus, o caráter de Deus expresso na lei dele. Não terás outros deuses diante de mim. E sabe qual um dos deuses que a gente pode ter diante de Deus? A gente mesmo. Quando você quer fazer a sua vontade, além da vontade de Deus. Você não vai dizer isso em palavras, mas as nossas atitudes às vezes falam assim: Deus, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Não tenha um outro Deus diante de mim, é o que Deus está falando, nem você. Não farás imagens. Eu sou um Deus zeloso, um Deus ciumento, um Deus que se preocupa, um Deus que é participante. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Guarda o significado do sábado para o santificar. Esse dia eu estava pensando, por que guardar o sábado? O entendimento que nós temos é que guardar o sábado foi uma maneira de organizar o trabalho e a semana das pessoas para dar um dia de descanso. Mas também é uma maneira de reconhecer toda a criação de Deus. Porque Deus em 6 dias fez tudo o que fez e no 7º Ele descansou. Quando eu guardo o sábado, eu admito toda a criação que Deus fez. É uma maneira de dizer: puxa, Senhor, eu acredito naquilo que o Senhor fez. Outro mandamento: honra teu pai e tua mãe. Em outras palavras, isso quer dizer: olha para a sua descendência, percebe a minha atuação ao longo do tempo, ao longo dos teus pais, ao longo dos teus avós. Quantos de nós tiveram avós que foram impactantes? Na verdade, eu tive. Eu toco violão hoje porque com 8 anos de idade o meu avô Ernesto me deu um violão. E desde então eu amo tocar violão. Honrar o meu pai e a minha mãe é poder olhar para a minha história e ver Deus em toda a minha história. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Queridos, eu fiz a relação aqui dos 10 mandamentos, não que vocês não saibam, mas esses 10 mandamentos são um gabarito. E quem consegue preencher todos esses itens desse gabarito? Somente Deus. Em outras palavras, os 10 mandamentos não foram feitos para criar uma salvação para as pessoas. Os 10 mandamentos veio mostrar o caráter de Deus, tá bom? E esse caráter tem a intenção de mostrar para o homem que ele por si só não pode se salvar. Imagina o seguinte: se você acerta 5 mandamentos e erra 5 mandamentos, o que acontece com você? Morre. Mas se você for muito bom e acertar 7 e errar 3, o que acontece com você? Morre, mesma coisa. E se eu acertar 9 e errar 1? Também morre. A lei não foi feita para salvar o homem, mas para condenar o homem. Para dizer que por ele mesmo ele não pode se salvar. Estamos falando ainda de um ambiente onde Deus se apresenta num padrão tão alto, que faz as pessoas dizer: não, eu nem quero falar com Deus, não, fala você, Moisés, aí com ele, e eu falo com você. Deus estabelece a partir do capítulo 20 de Êxodo, uma maneira de ir se conectando com as pessoas. E Ele faz isso através da criação dos altares. Eu vou ler o versículo 24 a 26 do capítulo 20 de Êxodo. Um altar de terra me farás, e sobre
ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até ti e te abençoarei. Então, vamos prestar atenção aqui numa coisa. A conexão de Deus com o homem estava se estreitando. Deus estava dizendo que quando você fizer um altar e você for sacrificar, por que tinha que sacrificar? Porque nenhuma das obras feitas pela mão do homem poderia agradar a Deus. E, na verdade, Deus instituiu desde o início o sacrifício porque ele apontava para Jesus. Sem derramamento de sangue não existe expiação de pecado. O sentido e o significado do holocausto era de mostrar que, por conta do seu erro, o sangue de um animal inocente vai ser derramado. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o pecado destruiu tanto a condição humana que Deus, para Deus poder explicar o plano de salvação dele, ele teve que regredir na maneira de ensinar. Ele teve que construir uma linha de raciocínio que fez uso, por exemplo, desses sacrifícios. Muito bem, versículo 25 diz assim: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele usares a tua ferramenta, tu o profanarás. Esse altar, ele não poderia ser feito com pedras que alguém tivesse mexido na pedra. Na verdade, isso era uma maneira de profanar o altar. Por quê? Deus não quer uma interferência humana em nada do que liga ele ao homem. As pedras teriam que ser da própria natureza, sem a intervenção humana. E também porque eles estavam saindo de 400 anos de escravidão no Egito. Vocês lembram como é que eles faziam tijolos no Egito? Era feito de barro, argila, palha e uma forma. É com vistas a esse modelo que Deus está falando: olha, não faça um altar de pedras. Perdão, não faça um altar de pedras que você tenha uma interferência. O altar que eu vou me relacionar com você é um altar de pedras não lavradas. E o último aspecto que eu achei interessantíssimo desse texto, diz assim: não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez. Esse texto está explicando que você nunca deve pegar do seu relacionamento com Deus e querer se autoprojetar nele. Querer fazer projeção de você mesmo. O que vai acontecer é que a sua nudez vai ser exposta. A sua vergonha vai ser exposta. Então, meus queridos, vamos lá. A intenção de conhecer a Deus, e nós estamos voltando lá desde o início. Primeiro no Sinai, ninguém queria. Na verdade, eu até convido, por favor, leia o capítulo 19 e 20 de Êxodo. É uma leitura impressionante para a gente pensar o pavor que era chegar perto do monte que Deus iria visitar. Eles tinham que demarcar o lugar. E quem passasse por aquele lugar ia ser apedrejado até a morte. Não parece tão convidativo ter relacionamento com Deus assim? Bom, eu tenho boa notícia para você no final da pregação, tá? Mas por enquanto você tem que ouvir isso daí que eu estou falando, tá bom? Posso ouvir um amém? Não está muito animado, mas tudo bem. Olha só, eu tenho certeza que quando a gente começou a entender esse princípio do altar, me faz pensar
caramba, eu tenho a possibilidade de falar com meu Pai. Eu tenho a possibilidade de falar com Jesus. Eu tenho a possibilidade de abrir o meu coração. Eu vou fazer como? Eu vou usar as pedras da minha vida. Eu até acho interessante, porque 1 Pedro 2,5 fala que a igreja, que somos nós somos o quê? O resultado de pedras vivas. Essas pedras vivas juntas formam a casa de Deus. E a casa de Deus recebe quem? A presença de Deus. Um pouco mais à frente, Êxodo 25 a 30, você vai ver a descrição de um passo a mais que Deus deu em direção a relacionamento com as pessoas. Ele quis morar no meio do povo. Deus quis fazer uma casa. E essa casa ele chama de tabernáculo. Tabernáculo, inicialmente, eu acho que foi uma das coisas mais desafiadoras. Porque imaginar que Deus, Criador de todas as coisas, veio morar no meio do povo, eu não sei como é que a gente se comportaria nesse lugar. Era dividido em 3 etapas. O átrio do tabernáculo era uma parte grande na frente, depois o santo lugar e o santo dos santos. O átrio recebia o lugar de todas as pessoas vinham. Nesse santo lugar era onde eram oferecidas as ofertas. Mas o santo dos santos era o lugar onde ficava a arca que representava a presença de Deus. Queridos, olha só. Tem alguma coisa mais importante na vida da gente do que ser íntimo de Deus? Eu não sei você, essa ideia me acompanha há algum tempo. Já acho que comentei algumas vezes aqui, né? Tem um salmo que eu gosto muito, que fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes revelará os segredos da sua aliança. Puxa, eu acho tão tremendo imaginar que Deus tenha o desejo de revelar as alianças dEle comigo, na intimidade dEle. Eu poderia fazer isso no passado? Não poderia. Na verdade, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, que tinha um véu, e véu a gente tem ideia de um pano fininho, né? Mas, na verdade, esse véu tinha aproximadamente 20 centímetros de espessura. E o texto fala que 20 juntas de bois não conseguiam rasgar esse véu, para você poder entrar no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote, nesse momento, ele entrava no Santo dos Santos, mas ele entrava com uma corda amarrada nele. Porque caso ele não tivesse confessado o pecado, se ele não tivesse feito expiação por si mesmo, a presença de Deus o mataria. E eles teriam que puxar ele. Na verdade, ele tinha uns sininhos na borda da roupa. E enquanto se escutava os sininhos, era sinal que ele estava andando. Se parasse os sininhos, podia puxar, porque ele teria morrido. Puxa, Silas, que coisa complicada, né? Não é complicada. É que nós servimos um Deus que é puramente santo. E a expressão santo aqui não é simplesmente de separado, que não peca. A santidade de Deus tem uma dimensão de vida que nós precisamos, que nós devemos almejar. O Santo dos Santos, então, era o lugar onde estava a presença de Deus. Anseie por essa presença. Depois desse primeiro tabernáculo, foi construído um templo. E aqui, me permitam fazer um comentário. A religião estava se estruturando e o templo, que na verdade foi Salomão quem construiu, era um templo de pedras lavradas. Aliás, muito bonito o templo.
ainda com a mesma dinâmica de um pátio, um lugar santo e os santos dos santos. Estamos caminhando para entender por que era tão difícil acessar a presença de Deus. Eu preciso que você se faça essa pergunta. Eu preciso até que você questione um pouquinho como você se vê diante de Deus. É difícil buscar a Deus? É difícil conhecer a Deus? Eu escuto muito dessas frases. Deus, Ele tem um plano. Deus teve um plano. E esse plano apontava para tudo que já havia acontecido. O plano de Deus é explicar 3 fatores. São os fatores que eu quero dividir com vocês, principalmente hoje. Fatores decisivos para a gente poder conhecer a Deus. A coisa mais importante para quem quer conhecer a Deus é saber que o problema que me separa de Deus não é o que eu faço, mas é quem eu sou. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer como assim quem eu sou? Às vezes a gente pensa que o que nos separa de Deus é uma lista moral de pecados. Roubar, matar, mentir, adulterar. A gente pode encher aqui uma lista grande de coisas que se faz, que seriam erradas. Mas o que nos separa de Deus não é isso. O que nos separa de Deus é a nossa independência. Vale a pena lembrar, Gênesis 1, 26, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com a intenção de ser como Deus é. Como é que você pode dizer isso, Silas? Olha só. Deus, eu já comentei isso algumas vezes também, eu achava muito complicado imaginar que Deus criou uma árvore que tinha o fruto do bem e do mal. Eu achava confuso. Como é que Deus, será que Deus é do bem e do mal? Mas a intenção de Deus, quando colocou o homem no Éden, e colocou uma árvore que tinha o conhecimento do bem e do mal, Ele queria tutelar o conhecimento, Ele queria ensinar o homem a aprender o que era bom e o que não era bom. Uma árvore que produz um fruto do bem e do mal é a árvore que demanda relacionamento até que você aprenda o que é certo e o que é errado. Minha netinha, Antônia, acabou de fazer 5 anos, ela é muito querida, mas eu não sou doido de dar um bisturi na mão dela. Porque ou ela vai se machucar muito, ou se você estiver perto dela, você vai se machucar muito. Qualquer criança, na verdade. O que eu gostaria? Quer dizer, eu não estou empurrando minha neta para fazer o que ela não quer. Eu gostaria, daqui a 30 anos, dar para ela um bisturi. E aí ela, com medicina feita, pós-graduação, ela vai, com o mesmo bisturi que hoje ela pode se machucar, ela pode salvar alguém daqui a 30 anos. Qual a diferença? É o mesmo bisturi. É a tutela do conhecimento. Queridos, não sei se vocês já pensaram nisso, mas a ideia de Deus era todo dia, na viração do dia, Ele não ia passear no jardim? Vocês já leram isso, não leram? Deus queria ter comunhão com o homem. Deus queria ensinar o homem a ser Deus. Porque ele foi feito à imagem e semelhança. Os animais foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Pode dizer não com mais força, porque não foi, viu?
elefante não é Deus, girafa não é Deus. Nós fomos os únicos criados à imagem e semelhança dele, e ele tinha a intenção de gastar tempo diariamente conosco para nos ensinar a ser como ele é. O que é que aconteceu? Como é do conhecimento de todos, eles deram ouvidos a uma outra coisa, que também queria ser Deus. Isaías 14 dá a narrativa, da tentativa desse querubim estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. E ele foi julgado por isso. Eu não vou ler o texto porque eu sei que todo mundo conhece, mas eu fico imaginando, na minha cabeça, como é que foi essa conversa. Porque é difícil acreditar que cobra fala, mas então, a cobra falou, não, Eva, come aí essa fruta. Não, Deus falou que não é para a gente pegar nem comer. E se você tiver prestado atenção no texto anterior, que Deus está orientando Adão a não comer do texto, ele não falou não tocar. Isso quer dizer que a comunicação entre eles já não estava boa. A interferência da minhoca com problema de tireoide falou, escuta aqui, não, você não vai morrer. Come e os seus olhos vão se abrir e você, então, vai ser como Deus. Uma justificativa lógica para explicar um caminho errado. O objetivo era discernir o certo do errado? Era. Mas como professor a cobra ou Deus? É essa independência que nos separou totalmente de Deus. Me chama muita atenção que Eva pega o fruto, que devia ser cheiroso e bonito, não sei se era maçã, mas ela pega o fruto, come, dá para o marido do lado dela e ele come. Espera um pouquinho, gente. Vocês estão na mesma cena que eu? O boca aberta do marido dela não sabia que não era para fazer isso? O que é que ele fez? Nada. O que nos separa de Deus é a gente querer ser o Deus da vida da gente. Então, por favor, a primeira coisa que você precisa saber que separa, você pode estar usando isso, inclusive, para pregar o Evangelho, viu? Eu tenho levado muitas pessoas a uma experiência com Jesus só falando sobre esses 3 aspectos que eu estou dividindo com você hoje. O que separa você de Deus não é o que você faz, é quem você é. E a essência humana é independente. É dona do seu próprio nariz. A segunda coisa que é importante você saber é que não há nada que a gente possa fazer para mudar a nossa natureza espiritual. A tentativa humana para produzir sua própria salvação é uma abominação para Deus. Então, vamos prestar atenção no seguinte. Eu não sou da área de exatas, sou da área de humanas, então não me peça para fazer conta, eu não sou bom para fazer isso. Mas se o problema é que o que me separa de Deus não é o que eu faço, mas é quem eu sou, e eu não posso mudar quem eu sou, isso é um problema de lógica. E sabe qual é a solução desse problema? Não tem solução. Não tem solução. E sabe de uma coisa? É importante que você saiba que não tem solução.
Porque toda tentativa humana de construir sua própria salvação vai ser uma abominação para Deus. Então, religiosidade se envolve nesse momento. Né? Falei com muito carinho para vocês que eu nasci numa família cristã, eu venho da Igreja Presbiteriana Independente, trabalhei 14 anos também com uma igreja que evangelizava estudantes universitários, tenho excelentes lembranças. E aí, chegamos aqui na Carisma e estamos fazendo 30 anos. Religiosidade não salva ninguém. Eu sabia o Salmo 23 de cor. Vocês sabem o Salmo 23 de cor? O Senhor... O pessoal sabe. Isso garante salvação? Sabe quem sabe a Bíblia de cor também? O diabo. Ele citou isso para Jesus. Então, religiosidade, eu vivi religiosidade muito tempo, mas não é isso que me salva. Boas intenções. Eu sou tão bem intencionado, Deus vai levar em consideração isso. Não, Deus não vai levar em consideração. Boas obras. Ótimo. Boas obras ajudam as pessoas e a gente crê nisso. Mas elas não produzem salvação. A tentativa humana nos coloca num lugar infrutífero. Terceiro e último aspecto que eu quero mencionar para vocês é que somente a obra da cruz pode definitivamente possibilitar o homem conhecer totalmente a Deus. Agora é a hora que você pode falar amém. Chegamos no lugar que eu queria, gente. Porque até agora a tentativa humana de se aproximar de Deus era mortífera. Agora não. Jesus não apenas perdoa pecados, mas Ele destrói o que produz pecados. Ele abriu um caminho direto para a presença de Deus. Queridos, eu queria encorajar vocês. Separa um dia na semana, talvez um dia inteiro não dê, algumas horas. Na sua casa tem um cantinho só seu? Talvez não, né? Ninguém falou nada, mas... Banheiro. Pô, banheiro tem que ser só seu, pelo amor de Deus. Tem um quartinho lá no fundo, na edícula. Não, moro em apartamento. Elevador serve? Não, não serve. Arruma um cantinho só para você. Vai para esse cantinho e começa a dizer para Deus, Deus, eu jamais poderia entrar na sua presença sozinho. Chega para Deus e fala assim, Deus, se eu tentasse produzir a minha salvação, eu iria morrer. Eu contei uma vez isso, é que faz já algum tempo. Todo mundo lembra de orelhão aqui? Lembra? Vocês usaram orelhão, né? Ficha, né? Eu trabalhava na USP e na hora do almoço eu tinha 2 horas de almoço, então eu almoçava rapidinho e andava no centro de vivência universitária, lá o CRUSP, e no final do corredor tinha um orelhão. E eu ia até o orelhão, gente, não é para copiar isso, tá bom? Até porque acho que não tem mais orelhão. Não. Tem? Tem, né? Mas não copia não, tá? É meu. Eu ia até o orelhão, pegava o telefone e discava um número hipotético.
e falava assim: alô, você pode chamar meu pai? Eu estou falando com Deus, tá bom? O que é que você escutava, Silas? Tu, 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 tu. Era o que eu estava ouvindo. Mas o meu espírito, eu estava falando com o pai. E eu falava com o pai. Oi, pai, tudo bem? Tudo. Nossa, fez um frio hoje cedo. Eu vim de moto, estava sem luva, minha mão chegou aqui uma pedra de gelo. Então, pai, eu não estou conseguindo lidar muito com umas coisas. Eu estava conversando com Deus. Silas, e você é psicólogo? Sou. Um professor querido meu, de psicanálise, ele chegava para mim e falou assim: Silas, ele diz não crer em Deus. Ele falou assim: eu não tenho problema nenhum quando vocês cristãos dizem que falam com Deus. Meu problema é quando Deus responde. Aí fica complicado para ele. Eu não ouvi a voz de Deus falando comigo. Filho, é isso mesmo. Põe luva da próxima vez. Deus nunca me falou isso. Mas a voz de Deus é uma voz que você sabe. Eu estou pedindo para você prestar atenção na pregação dolorosa que eu trouxe para você hoje. O Silas queria me matar, ele falou do monte que as pessoas morriam e do Santo dos Santos que se eu entrasse... É isso mesmo, presta atenção. Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho para você. E agora sim você pode entrar na presença de Deus. Aliás, não é que você pode, você tem que. Ou, você quer ser uma igreja meia boca? Eu não ouvi amém nenhum, né? Ninguém quer ser igreja meia boca, né? A gente precisa ser um povo que conhece a Deus. Daniel 11:32 tem uma descrição linda. Fala que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Queridos, Deus está nos levando para um lugar que, por mais simples que seja hoje a nossa conversa, eu espero que o Espírito Santo pegue você pelo pescoço e acorde você para a realidade de que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Esse caminho é para você entrar na presença do teu Deus, do teu Pai, o Criador de todas as coisas. Me impressiona, né? Eu gosto muito dos canais 4K do YouTube, especialmente esses que mostram o universo. Vocês gostam disso? Acho que só eu, né? Eu gosto. Mas me dá um medo apavorante quando eu vejo a Terra fora da Terra. Sabe por quê? Não tem ninguém segurando. A Terra é um pingo no i perto do Sol. O Sol é um pingo no i perto de outras estrelas da Via Láctea. A Via Láctea é tão grande, que para você atravessar a Via Láctea, você tem que pegar alguma coisa que ande na velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Não existe ainda isso. Mas se tivesse, a gente pegaria essa aeronave na velocidade da luz e a gente ia ter que andar 100 mil anos nessa velocidade para conseguir atravessar uma galáxia. Tá bom assim? Não está bom. O telescópio da NASA identificou 2,3 trilhões de galáxias.
Quem somos nós no meio de tudo isso? Nós somos um povo que vai conhecer a Deus. O Criador de todas essas coisas é o seu Deus. O Criador de todo o universo é esse que você pode entrar, sentar do lado dele e dizer: Pai, aqui está o meu coração. Eu quero crer que Deus vai nos dar a possibilidade de nos tornar uma igreja forte e ativa, tão somente por conhecer a Deus. Queria convidar você a ficar em pé. Minha maior dificuldade hoje foi pregar com o cadarço do meu sapato desamarrado. Eu não podia sair daqui, todo mundo viu. Vocês não são fáceis, viu? Eu tenho uma expectativa no meu coração. Eu vou pedir que você feche os seus olhos nesse momento. Não sei como é que você avalia o seu conhecimento de Deus, o quanto você conhece a Deus. Mas talvez hoje seja um dia para a gente dar uma melhorada, para a gente chegar e dizer: Deus, eu preciso de uma nova medida de revelação das Escrituras, eu preciso de mais amor pela sua palavra, eu preciso de amor pela oração. Faz algo no meu coração. Senhor, eu quero sair daquele lugar de ficar à distância de você, como que se o Monte Sinai fosse uma coisa inacessível. Era no passado, hoje não. Diga a Deus: Senhor, no passado eu jamais poderia entrar no Santo dos Santos, mas hoje eu posso. Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo sangue dele. Pai, no nome de Jesus, nos faz entender as verdades da sua palavra, quando nos inspira a te conhecer. Tua palavra nos diz que vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus, o seu enviado. A tua palavra nos fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Senhor, nós queremos prosseguir em te conhecer, para a sua honra e para a sua glória. Que essa semana você encontre o seu lugar escondido com Deus. Estou profetizando para você. Que essa semana você vai encontrar um lugar, e nesse lugar você vai conhecer e ser conhecido. O resultado disso vai ser que você vai provar do melhor dessa vida, por dar ouvidos a Deus, por conhecê-lo. Amém? Quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, meus irmãos e irmãs, temos sede de prosseguir em te conhecer, e eu te peço que a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, a comunhão com o Espírito Santo acompanhe as nossas vidas, em teu nome e para a sua glória, em nome de Jesus, amém.